a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, cantem. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só
pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando tá escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, pois quantas vezes peço e recebo não. Às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não dá pra entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tenho paz. Não é que os meus dias sejam sempre sol, pois nuvens aparecem sem me avisar. E quando tá escuro, eu também tenho medo. Não é que minhas flores nunca murcharão, Pois quantas vezes peço e recebo não. às vezes eu espero, às vezes eu me canso, mas nada vai me impedir de sorrir e me alegrar. Eu posso confiar, pois todo o tempo meu Deus comigo está. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz, não posso entender. No meio do deserto, eu vejo a esperança renascer. Tu tens o universo em tuas mãos, quem poderia me roubar a paz? A tempestade não me abala, estou contigo. Eu tenho paz, em Cristo eu tenho paz. Eu venço as tempestades, seguro e escondido no Senhor. Tenho paz. Oi, gente, tudo bem? Cá estou eu para contar o informativo mundial das missões para vocês, que tem por título A Compra de uma Escola. Conta a história de um homem chamado José Lopes. Ele era diretor da escola adventista na Espanha e ele ficou encarregado de procurar um terreno para a construção de uma nova escola adventista. E ele procurou, em Madrid, e resolveu procurar pelas redondezas. Só que ele não encontrava, porque o terreno era muito caro e fugia do seu orçamento. O máximo que ele poderia gastar era 3,5 milhões.
e ele não encontrava um terreno por esse valor, só encontrava por preços absurdamente maiores. E aí ele decide então procurar o terreno na segunda cidade maior da Espanha, que é Barcelona. E lá ele também não encontra, né? Todos os terrenos são muito caros. Ele até encontra lugares pelo qual ele se encanta e acha que daria uma bela escola, mas são totalmente muito mais caros do que ele pode pagar. Então ele decide ir para um terceiro lugar. Ele decide ir para Valência, que é a terceira maior cidade da Espanha. E lá ele procura, acha um bem legal, só que o prédio é muito pequeno. E como a escola já tinha os alunos e ainda tinha alguns estudantes, tinha muitos estudantes de teologia, não caberia todo mundo. Então ele teve que descartar essa possibilidade. E aí ele começa a ficar muito preocupado e angustiado, porque ele precisa achar um terreno, mas não está encontrando algo que caiba dentro do orçamento. E ele procura alguns corretores imobiliários. E as pessoas falam para ele que lá tem terrenos muito bons, mas que ele não vai encontrar pelo preço que ele gostaria de pagar, que ele tem, né, condição de pagar. E aí, até que ele encontra um corretor que ajuda ele e sugere a ele que visite um terreno que tem a 30 quilômetros da cidade, ao norte da cidade. E ele decide visitar. E era uma região muito linda, né? Ficava localizado nas regiões montanhosas, tinha muitas plantações, um espaço enorme, era coberto de floresta, boa parte. Então era ótimo para acampamentos, né, para alguns eventos que ele iria realizar com a escola. E aí ele decide conversar com a proprietária. E o corretor até falou para ele, olha, ela cobra muito caro, ela está cobrando 4,5 milhões, ou seja, 1 milhão a mais do que, né, ele pode pagar. E aí ele decide conversar com ela. A proprietária já era uma idosa, de 80 anos, e ela possuía 2 filhas, que eram responsáveis, né, por vender esse terreno. E ele fala para ele, conversa com ela, olha, eu gostei do seu terreno, a gente quer comprar, mas está muito caro, né? Tudo que a gente pode pagar é 3,5 milhões. E o que a senhora me diz? Aí ela fala assim, eu vou conversar com as minhas 2 filhas, que estão responsáveis, né, pela venda, e vou ver o que elas me dizem. E aí, quando ela conversa com as filhas, né, as filhas falam, olha, esse terreno foi deixado pelo nosso pai e o desejo dele era construir uma escola nesse lugar. Então, a gente precisa realizar, a gente, né, sente que precisa realizar o sonho dele. Então, conversa com esse rapaz de novo. E aí ela vai conversar com o rapaz e ela pergunta para ele, né, qual o desejo dele, por que ele queria aquele terreno, para construir o quê. E curiosamente, ele fala que era para construir uma escola, para grande surpresa da mulher, porque ela não esperava por isso, né? Aquele terreno estava ali há anos, e muitas pessoas se interessavam, mas ninguém nunca se interessou por aquele terreno para construir especificamente uma escola. E aí ela fica muito surpresa e decide vender o terreno pelo valor de 3,5 milhões mesmo, já que ela vai estar realizando a vontade do marido. E aí ela começa a conversar com o diretor da escola adventista, né, que estava interessado no terreno, e fala para ele que o marido dela havia sido professor e que antes de morrer ele fez esse pedido que naquele terreno fosse vendido para pessoas que desejassem construir uma escola. E chegou o momento. Havia passado muitos anos, ninguém nunca tinha se interessado por aquele terreno para construir uma escola, mas havia chegado o momento e ele, né, queria construir uma escola adventista. Então ela vende o terreno e ela diz que agora poderia morrer em paz, poderia morrer feliz, porque estaria realizando o sonho do esposo dela. E aí José Lopes fica muito feliz. Já se passaram alguns anos,
né? E hoje a escola, ela consta 400 alunos, né? Juntando todas as turmas de ensino fundamental, ensino médio, escola de música, né? E ainda seminário de teologia. Então, todos os alunos, ao total são 400 alunos. E José hoje tem 90 anos, ele mora num asilo bem próximo à escola, e toda vez que ele se lembra dessa história, ele se emociona muito, porque ele diz que Deus já tinha escolhido aquele terreno para ser uma escola adventista há muito, muito, muito tempo antes, né, dele sair em busca disso. Então, nós podemos aprender que Deus, ele já sabe das nossas necessidades, ele sabe de todas as coisas e ele prepara as coisas muito, muito antes, né, que a gente possa realizar ou pensar em realizar. Deus já sabe de tudo. E as nossas ofertas vão para essa escola em Sagunto, na Espanha. E eu quero lembrar vocês que mesmo nesse período, né, vocês recolherem as ofertas em casa, né, e deixar ali separado, guardadinho, porque nós sabemos que a oferta, ela é muito especial, né, nós ajudamos milhares de pessoas com as nossas ofertas, elas são destinadas para ajudar. Então, eu quero que você aí na sua casa, junto com a sua família, separe a sua ofertinha num cantinho muito especial até o momento em que ela poderá ser entregue, né, nas igrejas. E a nossa oferta ajudou todo esse trimestre, esteve ajudando a divisão intereuropeia, né, a construir um novo prédio para o seminário de teologia e expandir o Centro Educativo Adventista de Sagunto, na Espanha, que foi a história de hoje. Um dos outros objetivos da oferta também foi renovar o principal edifício histórico no Colégio Adventista, na Alemanha, estabelecer um programa educacional de assistência para crianças vulneráveis na República Tcheca e Eslováquia e edificar uma igreja com centro para atividades infantis em Sofia, na Bulgária. Então, nós estivemos ajudando aí esses países, né, europeus, que é a Bulgária, a Eslováquia, a República Tcheca, a Alemanha e Espanha. E é isso, essa foi a história de hoje. Tenham todos um feliz sábado, fiquem com Deus, um beijo e tchau, tchau. E aí, galera, tudo bem com vocês? Feliz sábado! Oi, gente, feliz sábado! Nós estamos aqui para estudar com vocês mais uma lição da nossa escola sabatina. Essa é a nossa lição do 13º sábado, um sábado muito, muito especial. E durante esse trimestre, a gente esteve aprendendo sobre a graça que transforma. E hoje, o título da nossa lição é Descoberto e Perdoado. E o verso para memorizar se encontra no livro de Salmos, no capítulo 32, versículo 5. E diz o seguinte: então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Duda, será que com esse verso ele sabe de que personagem se trata a lição dessa semana? E aí, você sabe de que personagem a gente está falando? Gente, a mensagem central da nossa lição de hoje fala o seguinte: porque Deus nos perdoou, temos condições de perdoar os outros e a nós mesmos. E a nossa lição fala de que personagem? Davi, uma história muito interessante sobre o perdão. Quem lembra da história da semana passada? A história da semana passada, da nossa lição, contou o conflito de Davi com Urias, o marido de Batseba. E toda aquela história que aconteceu de Davi ter colocado Urias na linha de frente de guerra para que ele pudesse morrer e assim ele pudesse casar com a esposa de Urias, que era Batseba. E hoje a gente vai falar sobre como Davi se sentiu depois de todo esse ocorrido, depois de todo esse erro que ele cometeu. Vocês acham que Davi precisava se sentir perdoado, sim ou não? E depois que tudo isso aconteceu, depois de todo esse caso entre Davi e Batseba,
Batseba ficou grávida e eles estavam agora esperando um bebê. Olha só. E Davi agora tomou Batseba, né? Porque naquela época tinha uma regra que a mulher, se caso o esposo morresse, a mulher ficava ou pro irmão ou pro amigo mais próximo. E como Davi era um grande amigo de Urias, ele acabou ficando com Batseba, né? E ele alegou isso para todo o povo. Então, na tentativa de ele omitir o seu pecado, né? Esconder ali. Só que nada fica oculto diante dos olhos de Deus e todo pecado tem sua consequência. E aí, Batseba ficou grávida. E agora? Como que, né? Davi vai contar para as pessoas que ela já estava grávida de Urias, sendo que Urias não dormia em casa porque ele estava na batalha. E agora? A gente tem também um importante detalhe dessa história, que é o confronto que Natan faz a Davi. Ah, sim. E a gente pode abrir juntos, vamos abrir juntos na nossa Bíblia, lá em 2 Samuel. 2 Samuel, no capítulo 12. E aí a gente vai ver a repreensão que o profeta Natan fez a Davi. Acompanha com a gente. A partir do versículo 1. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natan. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas, ou de seus bois, para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natan: juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Mas uma coisa que Davi não tinha percebido é que o profeta Natan utilizou essa historinha para falar dele mesmo. Por quê? Qual a comparação que a gente tem aí, sabe? No versículo 7, Natan fala assim para Davi: você é esse homem, disse Natan a Davi. Então eu imagino que Davi tenha ficado muito surpreso, porque Natan, ele chega a Davi falando através de uma parábola, e o homem rico representava Davi. E Davi tinha um harém. Tipo, pra você, se você não sabe o que é um harém, 1000 mulheres, né? Eram muitas mulheres que Davi tinha assim, à disposição dele. E infelizmente, por estar ali ocioso em casa, ele vê Batseba, cobiçou a mulher do outro, o primeiro pecado aí. Ele cobiça a mulher do próximo. E depois ele vai lá e, né, deita-se com ela, ou seja, ele comete adultério. E ainda depois, para encobrir o seu erro, ele mata comete um assassinato. Né? Porque ele põe ele na linha de frente e tipo, era amigo dele. Então ele mata ali Urias para poder encobrir o seu pecado. Então Davi comete 3 pecados aí e não se dá conta disso. E aí Natan vem até ele e, né, utiliza essa parábola, né, para chamar a atenção dele. Sim. E falar que esse homem, na verdade, esse homem rico, né, que já tinha tudo, tinha tudo ali. Exatamente. Ele tirou a única coisa que o homem pobre tinha. Então, gente, diante disso tudo, a gente entende que Davi era uma pessoa que, assim, estava realmente precisando do perdão de Deus. Não só estava precisando do perdão de Deus, mas como ele mesmo sentia isso, porque ele se sentia muito culpado. Depois de tudo que aconteceu, Davi ele foi corroído pela culpa. E ele escreveu alguns salmos sobre isso, sobre a culpa que ele sentia e sobre o perdão que ele precisava receber, precisava se sentir perdoado. Então, a gente vai pedir agora que vocês abram mais uma vez suas Bíblias, lá em Salmos, no capítulo 32. Nossa lição traz 2 salmos em que Davi fala sobre o
perdão, sobre o sentimento de culpa, sobre a penitência, que são os Salmos 32 e o Salmo 51. Então vamos abrir agora no Salmo 32 e ler a partir do verso 1. Fala assim, ó: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. O que Davi está falando aí, né? Enquanto calei os meus pecados, enquanto ele escondeu os seus pecados, na verdade. Então ele fala assim, ó: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Ele fala, né, sobre o sentimento de culpa que ele sentia diante de tudo que tinha acontecido, diante de toda essa história com Urias e Batseba. E o sentimento de culpa, ele faz isso com a gente, ele, né, define a gente. Ele nos corrói aos poucos, na verdade. Isso. Então ele falou assim, ó, no verso 5: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Olha que coisa linda, né? Davi, ele reconhece o seu pecado, ele pede perdão a Deus, ele confessa o seu pecado, pede perdão a Deus. E Deus, como um bom pai, o que Deus faz? Deus o perdoa, na verdade? Então ele fala assim, ó, no verso 6: sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Que lindo, né? Eu acho incrível assim também, porque Davi continua sendo um homem segundo o coração de Deus. Mesmo depois de todos os erros que Davi tinha cometido, né? E durante esse trimestre a gente aprendeu a importância, na verdade, de procurar a Deus e pedir perdão pelos nossos pecados e também de se sentir perdoado. É muito importante a gente se sentir perdoado. Quando a gente vai até Deus, quando a gente confessa os nossos pecados, se arrepende realmente, pede perdão, Deus nos perdoa e lança nas profundezas do mar, na verdade? Então a gente precisa também ter esse sentimento de perdão. E a nossa mensagem central, como já foi dito, fala o seguinte: porque Deus nos perdoou, temos condições de perdoar os outros e a nós mesmos. A gente já falou sobre perdoar nós mesmos, mas também é importante frisar a questão de que, porque Deus nos perdoa, a gente também deve perdoar o próximo, na verdade? Essa questão do perdão é muito difícil, porque hoje em dia a gente vive numa sociedade que a gente tem que pensar muito no nosso bem-estar, não, mas é que eu tenho que pensar em mim primeiro. E às vezes quando a gente pensa muito em nós, às vezes a gente esquece de pensar no outro. E aí quando o outro pisa na bola com a gente, ou comete algum erro, algum vacilo, a gente já quer condenar, ou não quer perdoar e se acha no direito. Mas nós somos pecadores, e se nós recebemos o perdão de Deus, por que não doar o perdão também, né? Por que não perdoar o outro? Tanto é que é o que a gente fala na oração do Pai Nosso, que muitas vezes nós não prestamos atenção, né? Perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Então, se Deus fosse nos perdoar no mesmo grau que nós perdoamos as outras pessoas, como a gente estaria, né? Nessa questão. Estaria com muitos problemas. Estaria com muitos problemas. Realmente, nós não mereceríamos o perdão de Deus, né? Não é uma questão de merecimento, porque merecimento nós não temos, né? Nós não temos... É simplesmente a graça. Nós não somos Então, dignos. Mas como o título central da nossa lição fala sobre a graça que transforma. Então, é a graça de Deus, né, que nos dá essa oportunidade de sermos perdoados, de nos sentirmos perdoados e também de passar esse perdão para outras pessoas. Um verso muito importante que a nossa lição traz, na verdade é o Salmo 51. Abram aí nas suas Bíblias, Salmo 51, que tem como título assim: confissão e arrependimento, que fala: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. A gente percebe aí que é um pedido de perdão, né? Um pedido de perdão que Davi faz a Deus. Mas em que momento que ele faz esse pedido de perdão? Não, é incrível que esse salmo é realmente feito quando, né, diante dessa história mesmo. Tipo, ele estava lá na
Natan foi falar com ele, o profeta Natan foi falar com ele, mostrou o pecado dele, e aí ele faz esse salmo nessa mesma angústia. E acima do salmo tem até escrito, né? Quando o profeta Natan veio falar com Davi depois que este cometeu adultério com Betseba. Então, diante de toda aquela situação, de toda aquela angústia que Davi estava enfrentando, ele cria esse salmo. E é interessante ressaltar também que, por mais que exista a graça, né, e o perdão de Deus, e isso é maravilhoso, mas as consequências do pecado, ela existe. Infelizmente, a gente tem que sofrer as consequências do pecado porque foi uma escolha nossa, né? E a consequência do pecado de Davi, uma das consequências foi que o filho que Betseba estava esperando, né, o fruto dessa ação, desse adultério cometido, a criança ela adoece, né? Deus faz com que, a Bíblia fala no versículo 15, que o Senhor fez adoecer o filho de Davi, o filho que a mulher de Urias dera a Davi. Então, Deus permite que ele adoeça, e aí, infelizmente, ele acaba morrendo. E Davi implora pela vida da criança, né? Ele percebe que a criança não tem culpa, foi fruto de um erro, né? E aí, ele implora pela vida da criança, ele jejua e tal, mas a criança ainda assim não sobrevive. Deus traz como uma consequência, né? Como a consequência do erro. E Natan ainda lança para Davi também que uma outra consequência do erro dele é que a espada não se apontará na tua casa. Então, se você for ver depois a história de Davi até o final, realmente muitas consequências, né? Os filhos de Davi, né? Muita guerra entre eles, realmente era bem. Mas depois Deus compensou dando a ele Salomão, né? Que é filho de Davi. Então essa lição, ela traz essa questão, né, do erro de Davi, das consequências, mas também traz a questão da graça de Deus, né? E essa lição, ela fala sobre a graça e a ação. Davi, ele foi perdoado, aqui na lição fala que foi perdoado pela graça de Deus. E por essa mesma graça, Deus concedeu um outro filho a Davi, né? Uma criança muito especial que acabou se tornando o rei seguinte, né? O homem mais sábio da vida. Exatamente, que foi Salomão. Então, Davi, quando ele pediu perdão a Deus, ele também passou por um processo de aceitar o perdão de Deus, porque ele estava numa situação ali muito difícil, né? De sentimento de culpa. E de entender que, infelizmente, as consequências... Exatamente. Ele passou por um processo de aceitar esse perdão de Deus e também ele renovou o seu amor por Deus, na verdade, e passou a servi-lo novamente. Então, essa lição, mais uma vez, na nossa mensagem central, fala que porque Deus nos perdoou, nós temos condições de perdoar aos outros e também a nós mesmos, não é verdade? E fazendo um breve resumo, tudo, a gente pode listar aqui, né, todas as lições que a gente pode tirar dessa lição. Em primeiro lugar, né, que a gente tem o perdão de Deus, a graça de Deus, e isso é lindo, isso é maravilhoso, né? Mesmo que a Bíblia fala que nenhum filho foi tão longe, né, para que Deus não pudesse alcançar. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a gente tem a graça de Deus, tem o perdão, e isso é maravilhoso. Outro ponto também é que, infelizmente, por mais que a gente peça perdão para Deus, e Deus ameniza as consequências, que a verdade fala isso, que Ele ameniza as consequências, mas ainda assim, infelizmente, a gente tem as consequências do nosso erro, né? E o terceiro ponto é que a gente precisa perdoar nós mesmos, né? A gente precisa nos libertar do sentimento de culpa. Isso só vem também quando a gente se arrepende genuinamente, não é só o remorso, é aquele arrependimento sincero, sabe? Verdadeiro, que a gente pede perdão para Deus, se sente perdoado, mas não abandona a prática, não quer mais nunca continuar ali cometendo o mesmo erro. E a gente precisa perdoar as pessoas também, né? É uma outra lição que a gente aprende, que a gente recebeu o perdão de Deus e que a gente precisa perdoar o outro. Então, nesse sentido, falando sobre perdão, sobre graça, sobre aceitar o perdão de Deus, oferecer o perdão a outras pessoas, a gente vai trazer para vocês um desafio muito legal para vocês cumprirem durante essa semana, é a nossa atividade da semana, que é assim, pedir que vocês pensem aí em alguém
pode ser uma pessoa ou mais, que você sabe que vive se sentindo mal, se sentir culpado por algum acontecido, alguma pessoa que você vê que está precisando sentir o perdão de Deus, sentir o perdão de uma outra pessoa também, uma pessoa que precisa se sentir perdoada, e você vai pegar um desses salmos aí, escolher um verso bem legal, ou Salmo alguns 32 versos. ou Salmo 51. Exatamente, Salmo 32 ou 51. Pegar um verso assim que você escolha, que você acha que mais se encaixa assim na situação, e você vai colocar no seu WhatsApp ou SMS, qualquer mensagem que você puder mandar para a pessoa, ou escrito mesmo, você vai pegar esse verso e mandar para essa pessoa, espalhando assim, né, essa mensagem de perdão, de graça, e ajudando essa pessoa a entender, né, e assimilar e sentir o perdão de Deus. Então, está lançado o nosso desafio. Não esqueçam de cumprir, né, durante essa semana. Estudem a lição dessa semana, aprendam mais sobre essa história, sobre o perdão de Deus, que ela está muito legal. E semana que vem a gente volta com uma nova lição, a lição do próximo trimestre. Então é isso, galera. Tchau, tchau. E aí, galera, esse é o nosso momento de oração, um momento muito especial em que a gente fala sobre as promessas de Deus. Nesse momento muito difícil que nós estamos passando, dessa quarentena, a ameaça desse vírus, né, o coronavírus, nós precisamos estar muito apoiados nas promessas de Deus, nossa confiança e fé nele, né, de que ele vai nos restaurar, vai restaurar o mundo. Então, nesse sentido, a gente traz o verso que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 14, em que Deus faz uma aliança com Salomão, falando assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Então a gente vê que é muito importante nós chegarmos até Deus e nos humilharmos e nos ajoelharmos e pedirmos, intercedermos tudo que a gente precisa, né? Então, nesse momento, nós vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. E você aí do outro lado também, feche seus olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e elevar também uma prece aí. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar estudando sobre Ti, de estar falando contigo nesse momento. Nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos protegido, cuidado das nossas famílias. Nós queremos, Senhor, pedir nesse momento que o Senhor esteja cuidando da nossa saúde, que o Senhor nos continue protegendo, que nada de mal venha acontecer conosco, com nossos familiares, nossos amigos, e que o Senhor esteja acalentando o nosso coração, nos ajudando sempre a ter mais fé e confiança em Ti, principalmente durante esse momento difícil que o mundo está passando, essa pandemia, que o Senhor esteja não só nos protegendo fisicamente, mas também espiritualmente, que nosso espírito esteja sempre elevado a Ti, que nós possamos estar sempre firmes nas Tuas promessas. Continue nos dando um feliz sábado e Tua santa presença, em nome de Jesus. Amém.